E aí, Isabel, tudo Olá, bom? tudo jóia, prazer. Eu ainda não te conheço pessoalmente, né? Você também não me conhece. Eu sou Lauro, muito Uhum, prazer, Isabel. prazer. Marcelo fez uma grande propaganda sua. Ele disse que você atua na área de dermatologia e que tem um background cirúrgico muito, muito forte. Só que antes da gente chegar nessa linha da conversa, a gente aqui é do foco cirúrgico, né? A gente tem um foco cirúrgico, né? Acho que o Uhum. nome é bem direto, bem explicativo. Mas antes da gente chegar nessa parte da cirurgia, eu queria conversar contigo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse. Quem que é a Tá, Isabel Saraiva? Me conta aí sua atuação, sua formação, de onde você vem, para onde você vai. Conta aí sua história. perfeito. Deixa comigo então. Então, eu sou Isabel, eu sou cearense, né? Então, eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará. E daí eu decidi fazer a residência médica aqui em São Paulo, porque eu queria fazer residência médica aqui em São Paulo. Fiz a faculdade, a residência aqui no Hospital do Servidor Estadual. Depois eu queria fazer alguma complementação, porque eu achava que era interessante a gente ter alguma especialidade. E na Sim, dermato, a gente acaba não tendo uma especialização igual às outras residências, né? Então, vou fazer um R4 disso, um R4 aquilo. A gente faz tipo uma complementação. E eu queria muito fazer no HC essa complementação. E daí eu fui vendo quais as áreas que tinha, a gente sabe que tem um monte de área, e eu acabei me interessando pela área de oncologia cutânea, de câncer de pele, né? E aí uma coisa leva a outra. Eu faço bastante câncer de pele precisa ser biopsiado, precisa ser operado, e por esse motivo eu fui cada vez mais adentrando na área da cirurgia. Eu acabei fazendo sim, também uma especialização em laser, cosmiatria e cirurgia dermatológica, mas sempre gostando muito de fazer essa parte de oncologia associada à cirurgia. Tá? Eu sempre gostei na faculdade de fazer cirurgia, eu adorava os estados cirúrgicos, queria fazer cirurgia geral, depois pensei em fazer, sei lá, neurocirurgia, ginecologia, e acabei optando pela dermatologia porque eu achei, inocente, que seria uma vida bem mais tranquila. Isso acabou não sendo verdade, porque a minha vida eu acho que é tão atribulada quanto. Meu marido fala que eu sou sim. a dermatologista mais cirurgiã que ele conhece, né? É uma vida tão atribulada quanto a vida do cirurgião geral, é isso? Exatamente. Então não é fácil, não. Estamos aqui trabalhando. Pois é engraçado. Você tá agora no consultório. Estou agora no consultório. É engraçado, eu imaginava a vida do dermatologista como aquele glamour, né? Aquela vida assim, de luxo, atendendo estrelas, né? Fazendo botox o dia inteiro. Conta aí pra mim mais ou menos como é que é a sua atuação. Como é que é seu Olha, dia a dia? eu trabalho muito, Sim, mas talvez eu tenha um viés porque eu gosto muito de trabalhar. Então, eu acho que, assim, quando o paciente me procura, porque, por exemplo, tem um câncer de pele, eu gosto de fazer o diagnóstico na hora, eu gosto de fazer a biópsia na hora, eu gosto de agendar a cirurgia na hora, e eu não gosto, se eu puder operar, eu já opero no consultório, se for uma lesãozinha pequena, se for uma lesão que precisa ir para o centro cirúrgico, eu já gosto de marcar. Então, assim, eu gosto de fazer o quanto antes. Então, eu acabo eu não enrolo, assim, eu não vejo uma sim, lesão e falo, olha, vamos, sei lá, marcar para daqui uma semana fazer essa biópsia. Não, tem que fazer a biópsia, tem que fazer a biópsia, entendeu? sim, E acho que isso acaba sendo um pouquinho diferente de vários colegas, porque eu gosto muito de operar, então, assim, eu vejo uma biópsia no nariz, honestamente, eu não fico muito preocupada, ai, vai deixar cicatriz, ai, como é. Não, eu vou fazer tudo para a cicatriz ficar melhor possível, mas se eu acho que sim, tem uma lesão suspeita, eu vou biopsiar aquela lesão suspeita. Se eu tenho lesão na pálpebra, é uma região muito delicada, vou encaminhar para o oftalmo. Não, eu vou fazer a biópsia da lesão na pálpebra, né? Então, eu acho que sobrecarregando, digamos assim, meu horário de consulta, apesar de que eu tenho uma hora, então não é pouco, mas eu também gosto de conversar bastante. Então, eu acabo sobrecarregando, digamos assim, o horário de consulta, porque eu tento consultar e resolver a vida do paciente o mais rápido sim, possível. Eu não gosto de dar aquela enroladinha de, depois, quando a gente estiver mais calma, não. Quer fazer, quer fazer. sim. Pô, então deixa eu ver se eu entendi mais ou menos direitinho. Você hoje trabalha basicamente no consultório, trabalha em universidade, trabalha no SUS? Me conta aí mais ou menos que. Então, basicamente, a minha rotina é dividida assim. Sim, Eu tenho, eu trabalho de segunda a sábado de manhã, todos os sim, dias à tarde.
Eu tenho 3 dias que são separados para cirurgia em hospital. Certo. 3 dias eu trabalho no ambulatório do Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital bem conceituado aqui em São Paulo. As cirurgias eu faço tanto no Einstein, quanto no Sírio, quanto no Vila Nova Star, quanto no hospital que o paciente estiver convênio que aceite. E eu estou fazendo o mestrado, mas ainda estou naquela fase de coleta de dados e tal, e o mestrado, o médico não para fazer o mestrado, né? O mestrado a gente vai fazendo nos intervalos. Sim, Então, sim. é isso. Perfeito. Então, assim, nos outros, quando eu não estou no hospital operando, quando eu não estou no hospital consultando, eu estou no consultório particular. Perfeito. Pô. E acho que você bolou um esquema que cirurgia de manhã, atendimento de consultório, no consultório à tarde, Isso. mais ou menos por aí, né? Mais ou menos. O que acontece? Eu acho que comigo Sim, aconteceu uma coisa muito natural. Porque sim, quando eu terminei dermato, a gente vai aceitando os empregos onde dá, né? sim, Então, assim, ok. eu não tinha médico na família, eu não tinha ninguém que me indicasse. Então, eu fui meio que batendo porta, mandei... achei no Google, tipo, os locais que eram perto da minha casa, que eu queria trabalhar aqui em São Paulo. E acabei tendo a sorte de cair num consultório numa clínica. Eu vim para uma entrevista numa clínica de dermatologia que era para atender convênio inicialmente. Então eu tive muita sorte por ter ido para a entrevista nessa clínica. Acontece que Sim, o dono dessa clínica, que hoje é um pai para mim, mas assim na época eu não sabia quem ele era, é um dermatologista muito conceituado que faz muita oncologia cutânea e faz muita cirurgia. sim, Então, ao invés de trabalhar para essa clínica dele, ele me convidou para ficar como assistente dele no consultório. E isso me abriu uma infinidade de portas. Infinidade de portas. Porque é um trabalho que, assim, no começo é muito burocrático, é ajudar na troca de curativa, é fazer um relatório, enfim, fazer um trabalho mais de secretário, digamos assim, do que de médico em si, mas, por outro sim, lado, um conhecimento absurdo por trás. Tanto conhecimento médico, dermatológico, quanto, inclusive, um conhecimento que eu acho que é fundamental a gente ter na vida e que não ensina na faculdade, que é lidar com paciente particular e trabalhar com reembolso, por exemplo, com consulta exclusivamente particular, com um público super diferenciado. Então, eu tive a perfeito. sorte de ter esse mentor nessa área, porque eu acho que isso para mim foi um divisor de águas. Eu comecei a ganhar muito melhor pelo meu trabalho. No começo, não. No começo, eu ralei bastante, ganhava um pouquinho e Sim, tudo mais. Comecei a ir para cirurgias com ele, aquilo que a gente sabe que acontece muito com o médico, de ir para cirurgia só para acompanhar, de ir para cirurgia só para preencher papel, de ir para cirurgia só para segurar a pinça. E fui sim, aprendendo, e fui conquistando, e fui tendo meus próprios pacientes. E hoje eu já estou com um consultório com um volume meu super interessante, com certeza, porque eu tive todo esse suporte por trás. sim. Pô, das coisas que você falou, acho que dá pra gente tirar umas. Não sei se você, na hora de montar a sua rotina, você pensou isso de forma estratégica, mas eu penso assim: o ideal para o cirurgião é marcar as cirurgias pela manhã e o consultório à tarde. Mas por quê? Por que isso? Porque o centro cirúrgico atrasa. O centro cirúrgico atrasa Muito. bastante. Inclusive, a live de hoje estava prevista para ser feita por Dr. Marcelo Porto Carreiro, que infelizmente Ele está preso está numa cirurgia atrasado. que foi marcada à tarde. Se tivesse sido marcada pela manhã, provavelmente não teria atrasado. E a gente, enfim, a gente que é cirurgião, que lida com o centro cirúrgico, tem que ter Sabe isso aí mais disso. ou menos engatilhado aí na nossa estratégia, né? Exatamente. Consultório à tarde, centro cirúrgico pela manhã. Seria a rotina Na ideal, digamos assim. verdade, eu não posso ter o mérito de ter organizado isso de forma estratégica, que eu meio Sim, fui na onda desse outro médico. Ele com certeza deve ter pensado nisso, mas eu sim, fui sim, adaptando meu horário conforme o horário dele, e até hoje eu trabalho com ele, eu faço cirurgia com ele, os meus pacientes eu marco com ele, os pacientes dele acabam sim, marcando comigo também, alguns, não todos, mas comigo. Então, assim, mas é muito conveniente. Por quê? Porque, primeiro, por causa dessa história do centro cirúrgico que atrasa, e atrasa sim. mesmo, independente do que você faça. Só para você ter uma ideia, eu marquei uma cirurgia esses dias com um paciente. A paciente chegou depois do horário que é para começar a cirurgia. E o paciente falando todas as orientações.
Você doutora, eu imagina. sou da outra cidade, eu vim de não sei aonde, não sei das contas. Mas, enfim, são coisas que a gente não consegue lidar. Mas tem a questão também da sedação. Como faço bastante câncer de pele, eu acabo atendendo muito paciente idoso. E dependendo do local da lesão, a gente prefere fazer aquela sedaçãozinha, né? Operar com sedação, dependendo da localização, é muito mais confortável. E o idoso, ele não tolera jejum de boa. Então, assim, tem um horário da medicação, tem um horário da cuidadora, tem um horário que acorda. Ele não gosta que atrase muito. Então, assim, hoje eu vejo que é muito conveniente que a gente falou. Fez por quê? Porque tem o horário das cirurgias de manhã, que são normalmente terça e quinta, e a gente colocou sexta à tarde. Por quê? Tendo cirurgia a gente opera, não tendo a gente está livre na sexta à tarde, né? Ok, justo. E também porque facilita aquele paciente, por exemplo, que tem a agenda mais corrida, que quer operar na sexta à tarde, numa sexta, para ficar o sábado e domingo em casa descansando, e segunda já voltar a trabalhar. Voltar muito comum eu operar, e uma coisa que eu vejo muito isso na prática, eu operar paciente que quer atestado de 7 dias. Os meus pacientes hoje, eles raramente pegam atestado, porque é aquele, não, doutora, eu tô operando aqui 2 horas da tarde, mas 4 horas da tarde eu posso estar trabalhando, né? Assim, tá tudo certo. Sim. Assim, né? Então, alta eficiência, né? Pessoas de alta eficiência. Assim, o profissional liberal, de uma forma geral, talvez você pense mais ou menos a mesma coisa, né? No dia que você quiser fazer uma cirurgia, enfim, um câncer de pele, digamos que com porte menor, né? Alguma coisa que obviamente não vai precisar de um retalho muito complexo, né? Que você consiga mais ou menos voltar ao trabalho no mesmo dia depois que a sedação melhorar. E imagino que você vai pensar nessa linha de raciocínio, né? Exatamente, voltar ao trabalho quanto antes. Exato. E uma coisa que a gente às vezes não pensa na hora de... Enfim, na hora o cirurgião em geral não pensa muito nisso, né? Como é que você vê assim, você como dermatologista que tem uma atuação cirúrgica forte, conta aí pra mim mais ou menos como é o porte das cirurgias. Eu imagino que... Eu sei que... Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu sei que o porte de um CBC vai variar desde uma lesão pequena, né? Até uma cirurgia que pode exigir múltiplas equipes em campo, né? Conta aí pra mim mais ou menos qual é o porte das cirurgias que você pega no dia a dia, maior porte, enfim, o que é que você gosta mais de fazer? Conta aí pra mim mais ou menos como que é a sua atuação. No consultório, todo dia a gente faz pequeno procedimento, né? Então, assim, seja uma biópsia com punch, que é aquele instrumentozinho que parece um taca-bocado, assim, shaving, né? Que a gente faz só uma retirada parcial da lesão, uma retirada de um nevo pequeno, a gente acaba fazendo no consultório e tudo mais. Cânceres de forma geral, o vaso celular, por exemplo, que dependendo da localização a gente consegue fazer, dependendo da localização, do tipo, do aspecto clínico da lesão, eu vejo que é uma lesão que eu não preciso de, por exemplo, uma congelação intraoperatória, né, que é uma lesão simples, é uma área que, sei lá, dorso, abdômen, que eu vejo que eu consigo fazer sozinha, que não demanda muita atenção, digamos assim, a gente consegue resolver sozinho no consultório. Mas aí essas lesões maiores, ou lesões localizadas na face, ou lesões nas pernas, né, que o paciente idoso acaba tendo bastante, essas lesões, frequentemente eu levo para o centro cirúrgico. Paciente com lesão múltipla também, né? Então, assim, esses dias, por exemplo, terça-feira, a gente operou uma paciente com 19 lesões basocelulares. Então, assim, é muito desconfortável e pouco conveniente e até difícil do ponto de vista técnico você manter a asepsia, né, que uma abordagem dessa exige. Então, a gente acaba fazendo isso, levando isso para o hospital. Eu faço pequenos retalhos, né, bilobado, retalhos de avanço, OT, essas coisas de forma, esses menores. Faço enxertos cutâneos também pequenos, mas nada que precise daqueles procedimentos, né, de ligação, ali, microcirurgia, isso não, isso aí a gente acaba. Retalho biocirúrgico, aqueles retalhos livres? Isso eu não faço. Mas isso aí realmente você conta nos dedos as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, assim, a maioria dos casos a gente consegue resolver só.
Quando a gente acha que é uma reconstrução um pouco mais complexa, e dependendo da localização também, por exemplo, a gente convida o oftalmologista para operar com a gente convida o cirurgião plástico para operar com a gente. Eu, na minha prática, como eu gosto muito de operar, eu dificilmente encaminho para alguém operar por mim. Então, mesmo quando eu caminho, eu falo assim, Marcelo, vamos fazer essa cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Eu estou junto, nem que seja para segurar, para ficar lá segurando pinça, né? Mas eu vou junto. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um melanoma, que eu tenho que ampliar para 2 centímetros, que vai ficar aquela lesão enorme. Eu faço sozinha. Mas é um melanoma que eu preciso de um linfonodo sentinela. Linfonodo sentinela eu não faço. Eu chamo o cirurgião oncológico faz o sentinela e eu faço a parte da ampliação. Então, eu sempre estou junto com o paciente, quando eu posso, obviamente. E quando é do desejo dele. Perfeito. E um ensinamento que eu acho que dá pra gente tirar daí, depois que, especialmente a área cirúrgica, né, depois que a gente termina a residência, eu acho que dá uma certa sensação assim de você querer fazer logo as coisas, você querer ser logo seu chefe, você meio que, às vezes você acaba virando meio que um lobo solitário, né? O pessoal fala muito assim, eu acho que o termo mais comum seria isso, né? Um lobo solitário. E aí você tocou em alguns pontos, né? Tipo, você se associou a um dermatologista mais antigo, que hoje te ajuda muito, né? E te ensinou muita coisa, né? Foi seu mentor, né? E que encaminha muito paciente hoje em dia. Sim. E assim, você teve, digamos, uma certa paciência, né? De entrar junto com o trabalho, né? Com esse dermatologista, né? Você não quis logo de cara, digamos assim, decolar com o seu nome, né? Você meio que colou no trabalho dele, né? Auxiliou ele, obviamente que foi aprendendo algumas coisas, foi ganhando espaço. E hoje você tem seu espaço, você tem seu consultório, tem seus pacientes, ele mesmo manda paciente para você, né? Você acabou de falar. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Que na medicina não tem atalhos, né? Geralmente quem busca os atalhos na medicina acaba meio que se decepcionando. Não sei se você concorda muito com isso, né? Não, eu vejo que seu caminho... Concordo demais. E eu acho que o legal é assim, eu gosto muito do processo. E eu gosto de hoje estar melhor do que ontem e pior do que eu vou estar amanhã. Então, assim, eu entendo que é chato. Tem gente que fala, eu não tolero que ninguém controle meus horários, eu não tolero que ninguém mande em mim, eu não tolero... Eu acho que isso acaba sendo de cada um, né? Sim. Então, assim, eu acho... Para mim foi muito importante isso. Eu acho que eu ganhei muito em termos de segurança, de lidar com paciente diferenciado, inclusive numa complicação, não ficar desesperada, de saber o que fazer, de ter um suporte. Então, por exemplo, um dos primeiros pacientes que eu operei só, na verdade, mentira, que eu operei só não, nos primeiros pacientes meus, né, meu de centro cirúrgico, porque quando eu terminei a residência, não existia Isabel em centro cirúrgico. Minha formação foi fazer procedimento ambulatorial. Então, eu comecei indo para cirurgias com esse meu chefe, que eu amo de paixão, e comecei a entender como é que era o funcionamento e até me posicionar, porque a gente fala que o dermato ele não sabe nem se posicionar no centro cirúrgico, né? Ele não sabe se portar, ele não sabe os instrumentos, ele não sabe sequer se vestir. Né? Porque a gente tem conhecimento que a gente aprende na faculdade, que vamos vestir o avental, vamos calçar a luva direitinho, não sei o quê. Na residência inteira, eu, pelo menos, não tive tanto esse preparo. A gente operava com roupa que a gente estava com um avental bem tranquilo, nada daquele, né, todo aquele teatro, não é teatro, mas, enfim, nada daquela preparação toda do centro cirúrgico. Então, foi interessante para eu começar a fazer isso, começar a me adaptar, me readaptar. Pois é, Isabel, eu vou explorar um pouquinho mais esse ponto. Aqui a gente tem muito, o nosso foco, né, maior, nosso público maior, são os estudantes de medicina, acadêmico, interno, e uma queixa, né, uma dor frequente que a gente nota é que, às vezes, as pessoas têm um certo receio de ir para o centro cirúrgico, tem medo. Conta aí pra gente como é que foi essa adaptação. Você passaria alguma mensagem para quem tem medo, para quem tem receio de ir para o centro cirúrgico?
Olha, eu sempre gostei muito do centro cirúrgico. Eu sempre fui aquela interna que adorava ir para o centro cirúrgico, adorava operar. Então, assim, eu honestamente, eu adoro o ambiente do centro cirúrgico. Adoro, assim. Eu acho que é um ambiente legal, é descontraído. Você foge um pouquinho do consultório, você encontra outros colegas, você fofoca. Então, assim, eu amo o ambiente Toma um do centro cafezinho, cirúrgico. né? Senta Toma ali, um toma um cafezinho, cafezinho, conversa toma um todo mundo. pãozinho, sabe? Então, assim, quando você está no consultório, que fica só você no consultório, você acaba não interagindo muito, principalmente se o consultório, né, for seu, ou, sei lá, se dividir com outra pessoa, você acaba não tendo tanta interação. Então, assim, é muito gostoso no hospital. Eu adoro no hospital. Eu encontro um monte de gente que eu não vejo há muito tempo, né? E, enfim, eu adoro o ambiente. Mas existe aquele medo de tocar, de não saber se vestir, né? De não saber vestir a roupa adequada, de não saber se posicionar. Mas isso é questão de hábito, né? Sim, Então, você vai uma vez, você fica insegura, depois você vai entendendo a dinâmica, você vai aprendendo qual é o lixo correto, você vai sim. aprendendo e faz parte do processo, é uma evolução. Né? Quem Pô, gosta, perfeito. é só aí que a ida seguinte é sempre mais fácil do que a ida anterior. Perfeito. Pô, é isso. Tem que ir, né? O importante é ir. Se não for, E é realmente a evolução não era vem. muito comum quando eu chegava no centro cirúrgico, o pessoal falava assim, mas dermatopera? Né? O que você está fazendo aqui? Né? Dermato não faz Dermato. botox? E a Pois gente é, fica rapaz, eu acho que você tá quebrando bem esse tabu, né? Pô, você tem uma rotina de cirurgia, né? Tem turnos que você separou para ir para o centro cirúrgico, né? uhum, Você faz os procedimentos, atende o paciente, indica o procedimento, faz o procedimento no mesmo dia, né? Se o paciente estiver com a agenda livre ali. uhum. Acho que você tá quebrando esse tabu, quebrando bem, tá quebrando com louvores, né? Olha, eu tive bons professores, né? Inclusive Ótimo. esse médico, que é o doutor Guilherme, ele trabalha, na verdade, há 20 anos com a doutora Maria Cristina, que é uma grande inspiração também para mim. E que, Sim, assim, porque os dois têm muito volume, porque os dois operam muito, e porque os dois são, assim, dermatos raízes, eu sim, acabei captando muito desse sentimento. E aí, questão de evolução, né? Você vai fazendo isso, seus colegas no Instagram veem que você está no hospital operando, começa a te indicar. Então, você sim, começa a ser referenciado pelos seus próprios colegas. Tenho vários colegas que têm medo de fazer uma biópsia no nariz. Então, assim, eles veem que eu opero, Bel, o que você acha dessa lesão? Tal. Então, eu sei que eles querem continuar com o paciente e me encaminham para fazer a cirurgia, eu faço a cirurgia e eu devolvo para sim, o sim, outro colega, né? Eu falo para o paciente que tem um dermato, eu tenho vários pacientes assim, ele tem o dermato estético sim. e ele tem o dermato oncológico. Não que eu Uhum. não faça a parte estética, eu gosto bastante, inclusive. Hoje, por exemplo, o dia foi só disso. Eu já fiz Botox, Sculptra, Ultraformer, Radiesse. Então, assim, o dia de consultório acaba também tendo bastante volume estético. Mas quando o colega me encaminha para fazer a cirurgia, eu vejo aquele paciente como um paciente de dermato oncológica e que eu não vou meter o bedelho na conduta do colega em relação aos outros aspectos. Sim, entendi. Ok, né? Eu acho que faz parte dos ensinamentos não ser um lobo solitário, né? Você Exatamente. não tentar abraçar o paciente que, afinal de contas, é de um colega seu que te encaminhou, né? Teve essa Porque gentileza, né, de te encaminhar um paciente. a gente fica assim, você fala, vou ganhar esse paciente e você vai perder todos os outros que o colega vai te continuar te encaminhando. Pô, perfeito, perfeito. Então, É como se fosse a história da galinha dos ovos de ouro, né? Digamos assim. Você vai exatamente. matar a galinha, vai perder o provento, né? Que aquilo vai te trazer, né? Exatamente. Pô, beleza. É, uma outra coisa que eu ia te perguntar é sobre, mais ou menos assim, sobre o perfil do paciente. É que você estava comentando, eu imagino, né? Pelo menos eu não trabalho com estética, posso estar redondamente enganado, você já quebrou um tabu aqui sobre a dermatologia, vamos ver sobre o paciente da estética. Eu imagino que o perfil do paciente da estética seja muito diferente do paciente que te procura por uma doença oncológica, né, um câncer de pele. Você conseguiria explorar aí melhor esse assunto? Você acha que tem um paciente que é mais tranquilo de lidar, outro que é mais difícil? Você vê que são só diferenças que não, enfim, não é um mais difícil, um mais tranquilo? Como é que você enxerga isso daí? Olha, eu acho que tem diferença sim. E eu acabo captando bem esses dois tipos de paciente, porque como eu trabalho no Hospital Oswaldo Cruz, eu faço um ambulatório lá, eu acabo captando muito paciente que fala assim, doutora, eu vim para cá porque eu quero um dermatologista que olhe o meu corpo.
Eu não quero um dermatologista que eu chego para olhar, que a minha queixa seja, sei lá, um fungo na unha e sai com a indicação de fazer um botox. Então, eu vim no hospital porque eu quero ser examinado. Então, assim, que é muito comum isso acontecer, tá? Não sei se talvez eu tenha um viés por causa disso, mas eu vejo isso. E não é que esse paciente também não queira as outras coisas, mas ele não quer ter a queixa dele negligenciada, né? Eu tenho os pacientes também me procuram muito por estética, mas não existe nenhum paciente que chegue para mim hoje que fale, inclusive eu tenho um exemplo hoje, a última paciente que eu atendi. Qual a sua queixa? A minha queixa é isso aqui. Paciente idosa, tabagista, aqui, aquelas ruguinhas aqui ao redor da boca. Então, doutora, só isso. Então, a senhora vai tirar a roupa toda, eu vou examinar seu corpo todo. Depois que a gente fizer o exame completo, se tudo estiver ok, a gente olha essa região, tá bom? Tá bom. Então, assim, e aí, essa mesma paciente, eu vi uma lesão suspeita no nariz. Eu digo, olha, então, hoje a gente vai focar no nariz, eu vou fazer a sua biópsia. Se você quiser fazer os tratamentos hoje para essa região perilabial, a gente vai fazer, mas o foco é essa lesãozinha. A gente trata o osso de forma secundária. E eu acredito, isso eu escutei em aula, congresso, eu não sei, que você acaba conquistando pacientes que são parecidos com você. Então, assim, aquele médico que gosta muito de estética, que lida muito com estética, que só pensa em estética, não sei o quê, ele vai atrair um público que quer muito isso. Aquele médico que só quer saber de doença, só vai fazer doença, ele vai atrair o público que só vai fazer doença. Os meus pacientes, o que eu vejo? Eles são pacientes preocupados com a pele, né, com a saúde da pele, mas que depois que eles estão confortáveis com a saúde da pele, eles confiam em mim para fazer o procedimento estético. Mas são mais conservadores. Então, são aqueles pacientes que eles não querem colocar 14 seringas de preenchimento no rosto. Eles querem melhorar a ruguinha aqui discretamente, eles querem dar uma melhorada aqui no estímulo de colágeno, eles querem, de repente, fazer um lábio, mas nada que chame muita atenção. Sim, entendeu? Talvez aquele paciente estético que a gente... Eu acabo cobrando, tipo assim, eu acabo atraindo esse tipo de perfil de paciente. Sim. Talvez aquele paciente estético que a gente, na verdade, não nota, né? Paciente estético que a gente mal sabe que, por exemplo, faz um botox, né? Exatamente. Pessoa que a gente nunca imaginava. Se pergunta, e aí, já fez botox? Eu já fiz. Sério? Eu não sabia. Nunca que eu diria um negócio desse. Não. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente, homem, seus 64 anos, que o filho vai casar daqui, acho, 45 dias, mais ou menos. Sim. E a primeira coisa que ele falou assim, doutora, eu quero fazer, mas eu não quero que ninguém note. Vai ficar chato? Vai ficar roxo? Eu digo, olha, eu não posso garantir, eu vou tentar, mas assim, se eu não vou pegar um vasinho, se eu não vou pegar... Não, eu não quero. Eu venho quantas vezes eu quiser, mas eu não quero que as pessoas notem, porque meus amigos ficam me zoando, porque eu me cuido. Ficam me zoando porque eu ajeito o cabelo, ficam me zoando porque eu faço um botox, não sei o quê. Tá bom. Então, assim, é o paciente que quer fazer o procedimento, quer trabalhar e não quer que ninguém note. Sim. Quer se manter bem. Então, eu acho que eu acabo... Hoje, a maioria dos meus pacientes são mais ou menos assim. Sim. Pô, eu posso estar errado, mas eu vejo como um perfil até relativamente tranquilo de paciente, né? Assim, um perfil que não exige, não tem aquela demanda por resultado, né? Que a gente vê muito, às vezes, com os dermatos que você está falando, né? Os dermatos que lidam muito com estética, né? Cirurgião plástico que foca muito também em estética. Que às vezes eu vejo que as pessoas têm uma certa resistência, né, com esse tipo de perfil de paciente. Mas, pô, você trouxe um perfil que eu vejo como um perfil muito mais tranquilo, né? Eu acho muito tranquilo de trabalhar. Inclusive, acho que uns 15 dias eu dei uma entrevista para um rapaz que está desenvolvendo um software de imagem antes e depois e tal, que eu confesso que eu não sou muito boa de fazer essas fotos de comparação, eu nem faço muito. E eu conversando com ele, eu falei exatamente isso. Eu não sei se eu não faço, porque realmente é complicado fazer, é chato, demanda tempo, ou se como eu não sinto essa cobrança do meu paciente. Meu paciente, ele faz um procedimento e ele não fica assim, deixa eu ver se melhorou aqui, se melhorou aqui. Ah, mas aqui você não acha que tá precisando? Não, ele, nossa, doutora, eu tô bem, vai embora. Ele não me pergunta da foto. Sim.
Sim, Às vezes ele nem perfeito. quer foto. Eu digo, vamos bater a foto? Não, não precisa de foto, não. Vamos fazer aqui, não precisa de foto. Então, assim, acaba sendo um perfil tranquilo. Não recomendo, eu acho que tem que fotografar. E eu fotografo todos. Eu só Sim. não sou muito boa nessa questão de montagem, de comparação de arquivo de foto, que é uma coisa que eu tenho que corrigir, eu sei, mas que eu estou trabalhando nisso. Né? Que você acaba, enfim, fazendo muita coisa quando você começa a atender, você faz seus relatórios, você faz seu pedido de exame, você não tem assistente na sala, porque isso é lindo, você vê, né, no Instagram, né, a pessoa que tem 3 assistentes na sala, que você, né, estampa a seringa, o outro já tá dando para aspirar. Isso não é minha Sim. realidade ainda. Minha realidade ainda é eu diluo meu procedimento, meu fotógrafo, eu diluo, né, o meu Sculptra, eu aspiro, então, Sim. assim, são passos, né? E E no demora um certo futuro, tempo. no futuro provavelmente você vai ficar como o seu mentor, né, o preceptor que te ajudou, nem preceptor, né, o seu chefe. Uhum. E aí você vai ter seus assistentes ali, né? Enfim, exato, você vai trocar vai trocar a chave, né? Digamos assim. Se Deus quiser. É aquela velha história, né? Medicina não tem atalhos, tem que ter paciência, tem que perseverar, enfim. O caminho é esse mesmo, né? Não tem jeito. Eu acho, ralar muito e eu acho que o retorno vem, sabe? Assim, Sim, quando você se dedica, quando você faz o que você gosta, o paciente sente. O paciente sim, sente. E uma coisa que eu acho que é fundamental para quem faz cirurgia, né, seja dermatológica, seja qualquer tipo de cirurgia, é você estar disponível para o paciente, né? perfeito. Na verdade, eu acho que isso para o médico de forma geral, mas a gente sabe que dependendo do tipo de atendimento, não é tão fácil você estar 100% disponível. Médico que atende convênio, que atende não sei quantos pacientes por dia, não dá para estar dando telefone para todo mundo. Trator, perfeito. Mas o ideal é aquele paciente que você opera, ele ter teu contato. Porque se acontece alguma coisa, porque acontece, né? Então às vezes O um ideal, sangramento, uma deiscência, uma infecção, sim, alguma coisa, o paciente ele precisa acessar o médico que fez o procedimento de exato. forma rápida. Tanto porque o médico ele é responsável pelo pós-operatório, não é só pelo Sim, procedimento que acabou, quanto porque às vezes esse paciente, se ele não procura o médico que sabe resolver o problema, ele vai para o PS e de repente ele é atendido por um clínico que não tem ideia do que está acontecendo, né? perfeito. Então, assim, Perfeito. tem que estar disponível. Para você fazer um procedimento cirúrgico, você tem que dar o seu telefone e tem que estar disponível 100% do tempo. E se, vou viajar, como é que eu vou estar disponível? Então, tem uma equipe que você pode contar, nem Sim, que seja fulano, olha, vou viajar esse final de semana e fiz uma cirurgia na sexta. Você consegue fazer, de repente, se tiver alguma complicação? Ou até assim, sabe que vai estar fora da cidade, então não faz o procedimento. Entendeu? Você não vai estar disponível para fazer o pós-operatório, então não faz o procedimento. Porque perfeito. você tem que estar Perfeito. disponível. E você comentando essas coisas, eu novamente, né, pensando aqui, nunca seja aquele lobo solitário, né, que tenta fazer as coisas sozinho. Trabalhe com sua equipe. Se você for viajar, ou não marque o procedimento, ou deixe o paciente ciente. Olha, se acontecer qualquer coisa, tem a minha equipe aqui para poder dar o suporte todo que você, o senhor ou a senhora precisar, né? E Quando a falando nisso, eu gente... tinha. Sim, Desculpa. Não, eu ia comentar anteriormente, eu acabei esquecendo, sim, fugindo do assunto e lembrei agora de novo. Aquele meu primeiro paciente que eu operei, sozinha, era um paciente de ampliação de margem de melanoma, sim, e idoso, que usava antiagregante, e a gente acabou optando por não suspender o antiagregante e tal, por causa do risco, benefício, enfim e tal. sim, acontece. Esse paciente, ele foi o maior hematoma que eu já vi na minha vida. De pele, cirurgia de pele. Sim, E assim, graças a Deus, eu tinha o doutor Guilherme, sim, que liguei para ele, tipo, era sábado, me ajudou. E nessa época eu não tinha, né? Eu tinha um consultório dele. Tipo, Bel, vai lá no consultório. A gente foi atender esse paciente no final de semana. No domingo ele abriu o consultório comigo. Então eu tava lá segurando a minha mão. Eu morta assim, né? Ai, meu Deus, meu primeiro paciente. Meu Deus do céu, Bismarck, o que aconteceu? E tal. E ele, Bel, calma, isso acontece, vai ser resolvido, a gente vai fazer isso e tal. Foi um paciente que
eu tive 2 pacientes que eu precisei reoperar, que esse paciente Sim. não cedeu só com medidas clínicas para estancar o sangramento. A gente marcou a cirurgia, esse médico entrou comigo, refez lá o procedimento e tudo mais. E naquele momento, se eu tivesse sozinha, eu poderia ter dito, nunca mais opera. Sim, 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 sim. E como eu tive esse suporte, vi a complicação e tudo mais, inclusive eu atendi esse paciente hoje, ele e a esposa, por coincidência, poxa, que legal. Eu tive o suporte do Dr. Luiz Guilherme, né? Então, assim, teve a complicação, o paciente, ele percebeu que a gente ficou junto, a gente, né, fez todo o atendimento da complicação, a gente reabordou, a gente acompanhou, isso já tem uns 4 anos, são pacientes que vêm comigo regularmente no consultório, e de novo, aquele paciente que eu atendi na primeira vez por causa de melanoma, mas a esposa já faz um botox comigo, já fez uma outra forma, já fez uma Sculptra. Ela fala, Bel, a gente viu o quanto que vocês foram presentes na complicação. Então não tem como a gente não gostar. Pô, perfeito, entendeu? Velho. Não tem como a gente gostar, não tem como a gente não confiar. Sim. O que eu ia comentar era mais ou menos nessa linha, né? Porque assim, quando a gente pensa, eu imagino pelo menos que a cabeça da maioria das pessoas seja assim, você pensou em cirurgia dermatológica, é uma cirurgia superficial, é uma coisa simples. Só que quando você vai fazer, especialmente você comentando aí de melanoma, digamos, você tem uma lesão, um melanoma, que tinha ali 1,5 centímetro, você precisa ampliar a margem 1, 2 centímetros. Quando você, digamos, uma lesão de 1,5 centímetro com margem de 2 centímetros, o defeito que vai ficar é um defeito gigantesco, né? Você vai somando aí as medidas. E obviamente que para você reparar esse defeito, você vai precisar de um retalho cada vez mais complexo, né? Quanto maior, mais complexo o retalho, maior descolamento, maior chance de complicação, sangramento, etc. Especialmente num paciente com um perfil desse que você comentou. Nessa hora é imprescindível você ter uma equipe, né? Nessa hora é imprescindível que o paciente tenha seu contato. O ideal é que assim que a complicação aconteça, você seja a primeira pessoa a saber, né? Você tem que intervir logo de cara. E, pô, perfeito o que você falou, o paciente tem que voltar para você. Se você fizer um bom serviço, você acaba, digamos que no marketing boca a boca, você acaba conquistando outros pacientes, né? Você deu um exemplo perfeito disso. Hoje em dia o marketing boca a boca ele tá meio assim, meio apagado, né? Porque tem marketing digital, tem Instagram, tem isso. Eu ainda tenho, acho que a maioria dos meus pacientes... do boca a boca, né? É o melhor marketing que tem. Apesar de ser tão criticado, né? Digamos assim. É o marketing mais eficaz. Paciente que fulano comentou, ele entrou no Instagram para ver. Mas ele veio por causa do fulano. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, e hoje, graças a Deus, eu tenho um consultório cheio, tanto no particular quanto no hospital, e a maioria é o boca a boca. É o paciente que foi atendido e que voltou. E uma coisa que eu acho que é um super diferencial que a gente faz é assim, todo paciente que a gente opera, eu operei na terça-feira de manhã. Terça-feira, 6 horas da noite, eu falo que é a ligação para garantir a qualidade do sono. Sim. O paciente fala, tá tudo bem, o curativo tá bem, tá dor, como é que tá dor? Tomou analgésico assim, assim, assado. Eu ligo pro paciente antes dele me ligar. Porque eu escolho a hora que eu ligo pro meu paciente. Ele não, ele vai ligar, ele começa a sentir a dor às 6 horas da noite. Não, dá para aguentar às 9. Não, a meia-noite. Quando dá 2 horas da manhã, ele liga. Sim. Então, assim, como eu quero dormir a noite toda, eu ligo para todos os meus pacientes que eu opero. E eles ficam tão felizes com essa ligação, tão felizes. Tão assim, nossa, a doutora ligou para mim, muito obrigada pela atenção. Tipo, é a minha obrigação. Entendeu? Pois é, parece que juro por Deus que a gente não comentou esse tema aqui, mas assim, para o seu paciente, obviamente, você liga, porque o paciente que teve alta está em casa. Os pacientes, digamos, que vão pernoitar no hospital, a gente acaba visitando. Eu mesmo tenho o costume de visitar o paciente 2 vezes, né? Visita de manhã e visita de noite. Especialmente se estiver mais próximo do pós-operatório recente, né? Justamente pensando nisso, é a qualidade do sono. Você precisa detectar as complicações cedo e precisa intervir cedo. E se você fizer um trabalho bem feito, isso vai ser recompensado, né? A gente estava comentando aqui, né, marketing de boca a boca, o paciente fica satisfeito, atrai novos pacientes. Eu só fazer uma ressalva aqui, eu acabei não comentando mais cedo, eu bloqueei os comentários para que você pudesse aparecer melhor aqui na live, mas quem quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta na caixinha que a gente vai ficar de olho aqui. Viu?
Ó, inclusive, o doutor Marcelo Porto Carreiro já mandou a participação dele aqui. Bel é show. Dermato super competente. Então, depois você manda o cachê dele aí. Obrigada, Marcelo. Vou cobrar em churrasco em Salvador. Ó, excelente. Dívida, né? Outra coisa que eu vou te perguntar aqui é sobre como você enxerga, Isabel, o mercado da dermatologia. Você acha que é um mercado saturado? Você acha que ainda tem espaço para novos entrantes? Você acha que mudou muito de antigamente para hoje? Você acha que a dermatologia especialmente tem uma questão que talvez as outras especialidades não tenham tanto, que é a invasão, a interseção com outras áreas, né? Até áreas não médicas, né? Especialmente na área de estética. Me conta aí mais ou menos como é que você vê o mercado da dermatologia nesses aspectos, assim. Eu não me preocupo, sabe? Assim, eu não me preocupo se o dentista faz botox, eu não me preocupo se o esteticista faz botox, eu não me preocupo se o fisioterapeuta faz botox, porque o meu paciente, o paciente que eu quero, ele não faz botox com o dentista. O paciente que eu quero, não faz botox com esteticista. O meu alvo, né, a minha persona, ele sabe o valor do trabalho do médico. Então, sim, assim, eu não vou ficar brigando, competindo, baixando o meu preço para ganhar esse tipo de paciente. Porque não é o paciente, sim, que eu quero. E você fazendo um trabalho diferenciado, mais cedo ou mais tarde, não tem como. O paciente percebe isso e você vai se destacando, né? Eu nem entro na história se pode, se não pode, se é correto, se é incorreto, se o CFM devia denunciar, se não... Porque simplesmente não é. O meu paciente chega, eu faço um botox por R$400. Legal. Ok, tudo bem. Entendeu? Não aqui, né? Não aqui. Então, assim, eu não vou ficar me preocupando com isso. Eu não acho que eu tenho que perder, né, energia pensando nisso. Existe sim. Por quê? Porque é uma coisa que, honestamente, tem um retorno grande financeiro e as pessoas vão atrás disso, né? Então, sim, se eu sei que, por exemplo, fazendo um botox eu vou ter um retorno grande, eu vou fazer o botox. Tá errado? Não tá. E mais ainda, quando um paciente meu chega e faz assim, doutora, o que você acha dos dentistas que fazem botox? Ou, se ele estudou bastante, se ele sabe os pontos, se ele aplica bastante, se ele fez um curso bom, talvez ele saiba aplicar melhor do que muito médico. Então, não dá para eu falar para o meu paciente, você vai fazer um botox com um dentista e não vai prestar. Às vezes, o dentista sabe melhor do que muito médico. O que eu preciso saber o dentista, ele sabe tratar as complicações? Se aquele profissional sabe tratar as complicações referentes, né, inerentes àquele procedimento, que graças a Deus não são tão comuns, mas enfim, se ele é apto para tratar a complicação, é outra história. Se ele pode prescrever um antibiótico, é outra história, né? Então, assim, o paciente ele é responsável pelo profissional que ele escolhe, né? Então, e eu sou bem clara com o paciente, olha, não é porque eu tenho um diploma de médico que eu sou a melhor do mundo. Eu posso ter um diploma de médico e nunca ter lido a metade do que o dentista leu. Então, assim, é o tempo que você dedica para aquela formação que te faz melhor ou pior. Perfeito. Surgiu uma pergunta interessante aqui na caixinha de perguntas. Luiz Guilherme, ele te parabenizou pela maturidade profissional, apesar de ser tão jovem. Agradeço aí também ao Luiz Guilherme. E ele perguntou aqui o que você pode sugerir para um jovem médico não fazer quando está começando a trabalhar, quando está começando a sua carreira. Querer atropelar as etapas. Eu acho que isso ele não pode fazer. Então, ele não pode... O que você falou desde o comecinho, ele não pode querer começar a carreira achando que ele é dono do próprio nariz, que ele não vai precisar de ninguém, que ele é independente, que ele sabe mais do que todo mundo, porque não existe isso. Sempre a gente aprende com a prática.
Pô, A especialmente. formação tem muita coisa. Você, quando está na faculdade, quando você está na residência, você tem muita bagagem científica, digamos assim, mas o dia a dia é completamente diferente. Então, Sim, assim, é aproveitar cada etapa que você está tá passando, né? Aprender com ela, porque daí você vai ter uma solidez maior na sua formação. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu gosto muito do processo. Eu gosto de hoje estar crescendo, perceber que a minha curva está ascendente, né? sim, Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu terminei, eu trabalhava em 10 cantos diferentes, eu atendia 8 pacientes por hora, né? Tentando, obviamente, dar o meu melhor sempre, mas você sim, não consegue. Hoje eu atendo um paciente por hora. perfeito, Então, assim, perfeito. mas é Obviamente você consegue dar muito mais atenção para Mas, esse paciente, mesmo diferencia o seu quando eu trabalho muito mais. atendia 8 pacientes por hora, se eu fizesse um procedimento, eu dava atenção, eu tentava dar atenção Sim, para o meu sim, paciente. E assim, aqueles 8 pacientes que eu atendi na hora me ensinaram muita coisa do que eu faço hoje. Né? Então, sim, assim, sim, é ter paciência. A gente vai crescendo. Eu acho que você tem que tentar traçar um foco, investir na sua formação. Acho que não é tão interessante assim que você se forma, você querer morrer de dar plantão para ganhar dinheiro logo, para comprar os carros que você quer, para comprar. Eu acho que assim, você tem que gastar o tempo. A gente já gasta tanto tempo, né, na faculdade, a gente já gasta tanto tempo na residência. Então, assim, eu acho que gastar um tempinho a mais tendo paciência para ter uma formação mais sólida, para aprender a lidar com esses perrengues, digamos assim, eu acho que sim, é fundamental ter paciência. perfeito. E, Isabel, mudando um pouquinho o contexto aqui da conversa, você falou que você é cearense, né? Você vem de Fortaleza, é isso? Isso, É, assim, hoje está em São Paulo. em São Paulo. O Ceará, né, Fortaleza e São Paulo são cidades muito, muito diferentes, né? Meu pai é cearense, meu pai é de Fortaleza. E é sério, seríssimo. E pô, metade da minha família é de Fortaleza. Né? Várias vezes já fui em Fortaleza. Tem até um tempo que eu não vou, mas Ave Maria. Fortaleza é uma cidade que, enquanto aqui em Salvador tá chovendo, lá tá fazendo sol. E enquanto tá nevando em São Paulo, né? Enfim, aí deve estar fazendo quantos graus, né? Um frio que. Olha, hoje foi friozinho, uns 13 graus, 14 eu acho que fez, mais ou Vixe, menos. aqui em Salvador deve estar batendo um frio de, sei lá, 25 graus. Em Fortaleza deve estar beirando os 30, né? Mais ou Mais menos. ou menos essa proporção, né? Você pensa em voltar para Fortaleza? Como foi mais ou menos sua cabeça quando você foi para São Paulo fazer especialização? Você pensava em voltar? Já pensava em ficar em São Paulo? Conta aí mais ou menos. Engraçado porque, assim, eu vim para São Paulo porque eu queria vir para São Paulo. E não tenho nada que me prenda, assim, tem a minha família e tudo mais, mas assim, vou aproveitar as oportunidades, o que vier, estou aceitando, e dependendo eu volto ou não. Tanto é que dos motivos Sim, de eu não ter feito cirurgia dermatológica, assim que eu terminei a residência, eu acabei optando por oncologia, é porque meu cunhado é cirurgião plástico, e eu pensava assim, eu vou voltar para Fortaleza, se eu voltar para Fortaleza e eu precisar fazer uma coisinha um pouquinho maior, tem meu cunhado para me ajudar. Então é melhor eu focar na onco, né, que eu faço diagnóstico e tudo mais, que eu faço as minhas pequenas cirurgias, que dá para resolver muita coisa sem centro cirúrgico. E se eu precisar de alguma coisa mais sim, complexa, eu falo com o meu cunhado que ele me ajuda. Só que sim. aí eu encontrei um goiano. E eu casei com esse goiano. E aí Vixe. o goiano queria ir para Goiânia. E eu falava, Sim, não vou para Goiânia. Se eu tiver que voltar para algum canto, eu vou para Fortaleza. Aí ele, não, Fortaleza é ruim, é melhor ir para Goiânia. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, nem Goiânia, nem São Paulo, ou nem Fortaleza, vamos ficar em Fortaleza. São Paulo, que é o meio do caminho de onde eu nasci. Exato, o meio do caminho. Perfeito, perfeito. Não que eu não possa voltar para São Paulo ou para Fortaleza um dia, não que eu não possa morar em Goiânia um dia, futura Deus Sim. pertence, se vai que aconteça alguma coisa na família que me leve a fazer isso, não sei. Mas a princípio eu não tenho planos de voltar. E realmente, quando a gente. Eu vejo que tem muita gente que sai da cidade de origem e vai fazer especialização, né? Especialmente em São Paulo, né? Que tem os centros maiores, né? Tal.
Eu acabei fazendo isso para cirurgia geral. Eu fui para São Paulo, fiz cirurgia geral, mas acabei voltando para fazer cabeça e pescoço aqui na Bahia. E claro que eu noto que tem muita gente que acaba ficando mesmo em São Paulo, né? Conforme você vai fazendo a residência, você vai criando laços, né? Você vai abrindo algumas São portas, Paulo né? Vai ganhando abraça a gente. espaço. E São Paulo acaba abraçando. Assusta, mas depois ela abraça. Então... Exato. Essa linha de primeiro maltrato, depois abraço, né? Exatamente. E tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. Então, assim, eu acho que quem quer viver em São Paulo, morar em São Paulo, tem muita oportunidade. O pessoal fala, mas São Paulo exige muito, você tem que trabalhar muito. Eu acho que você acaba escolhendo o perfil de vida que você quer ter. Hoje, eu trabalho muito, muito, muito. Meu marido também trabalha muito, 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 mas nós não temos filhos ainda. Então, assim, o que eu falo para ele, olha, enquanto a gente não tem filho, a gente consegue fazer isso. Quando vier filho, a gente vai dar uma freada. Não tem como não dar uma freada, né? Não tem como eu estar no consultório até 9 horas da noite todo dia, tendo uma criança em casa. Então, eu acho que você consegue adequar a sua agenda. Assim que você forma, não. Porque assim que você forma, você tem que aceitar tudo, sabe? Mas depois você vai... Acho que dá para fazer isso, né? Ir selecionando. Como eu te falei antes, quando eu comecei na dermatologia, eu trabalhava em 7 lugares diferentes. De manhã eu estava no local, eu atravessava a cidade. Conforme as coisas foram melhorando, eu fui selecionando o que era mais perto da minha casa, o que eu ganhava um pouquinho melhor, o que eu não ganhava tanto assim, mas pela comodidade de ser perto da minha casa, era interessante. Acabava compensando. O que eu não ganhava tanto assim, mas a perspectiva de agregar valor era maior. Porque eu, por exemplo, como assistente, eu não ganhava muito, tá, chefinho aí que tá aí na live? Não é isso que eu tô falando, mas assim, né? Não ganhava o que eu ganho hoje. Então, mas eu tinha a noção de que, poxa, aqui o negócio vai melhorar, aqui o negócio vai agregar. Posso não estar ganhando um pouquinho agora, mas isso aqui no futuro vai me render alguma coisa bem legal. Então, eu acho que assim, você vai com calma selecionando o perfil de paciente que você quer atender, porque quando eu comecei também, tinha uma clínica que eu trabalhava que era só estética. E eu ficava, meu Deus, se eu ficar nessa clínica, assim, se eu atender estética o dia inteiro, eu vou morrer, porque eu gosto de fazer estética. Mas eu não queria atender melasma, acne, gente que estava reclamando, sabe, o dia inteiro. Então, assim, poxa, era legal, não ganhava mal, mas eu ficava, não quero fazer só isso. Eu fiz medicina para fazer diferença na vida das pessoas. Eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Eu gosto de o paciente olhar para mim, poxa, doutora, você tratou um câncer. Então, você vai, né, selecionando as coisas que você gosta, os ambientes que você gosta, obviamente, com as contas também ajustando, né? Porque não dá para você fazer o que você gosta e também não ter um retorno. Não pagar os boletos, né? Não pagar os boletos, né? Porque é importante essa parte de pagar os boletos. Mas você vai selecionando, olha... Então, quando eu formei, eu dava plantão, não morria, mas eu falava assim, olha, é melhor eu dar um plantão ou, de repente, começar a pegar a mão, né, de dermato, ganhando um pouquinho menos, né? Então, é melhor eu dar o plantão ou ficar como assistente, ganhando um pouquinho menos, mas atendendo um público diferente, né? Então, assim... Quando a gente forma, a gente também não tem tantos gastos, a gente vai criando os gastos depois, né? Então, é aproveitar esse período que você não tem grandes compromissos financeiros para ir amadurecendo profissionalmente, vendo o que você gosta e o que você não gosta e indo para o caminho que você acha que é mais interessante para você. Porque acho que a medicina tem 50 milhões de caminhos e cada especialidade que você escolher, seja dermatologia, seja... sei lá, cirurgia oncológica, seja, no seu caso, né, cabeça e pescoço, você pode escolher N caminhos. Você pode fazer, sei lá, ser cabeça e pescoço e ficar só dando aula, digamos assim, em faculdade, se você quiser. Então, você pode fazer cabeça e pescoço e operar o dia inteiro. Você pode fazer cabeça e pescoço e, de repente, não sei, sabe? Trabalhar mais com imagens, alguma coisa mais específica. Eu tô chutando, tá? Mas é igual dermato. Eu posso fazer dermato e fazer só clínica. Eu não preciso fazer nenhum procedimento. Eu posso fazer dermato e olhar só cabelo. Eu posso fazer dermato e trabalhar só com oncologia. Então, eu posso fazer dermato e só fazer o exame de mapeamento
né, digital, nem atender paciente, eu só faço o exame, né? Então, assim, tem muitos caminhos que toda especialidade tem e que você só vai descobrir estando dentro da especialidade. Às vezes você nem sabe que tem aquela coisa tão específica que você ama fazer dentro daquela especialidade. E aí, o que é legal é conversar, bater papo, é ver opiniões de outros colegas, vivências de outros colegas para tentar entender isso, né? Sim. Você tocou num ponto, assim, a questão do perfil do paciente é porque eu vejo, pelo menos para mim, pesou muito o perfil do paciente na escolha da especialidade e talvez até nem tanto na escolha da especialidade, mas na escolha dos caminhos, né, que eu acabei seguindo. Que hoje, na cabeça e pescoço, eu lido praticamente, sei lá, 80% dos pacientes que eu atendo são pacientes oncológicos, né? E aí tem vários tumores que tem na região da cabeça e pescoço, né? Mas realmente o público é muito esse público oncológico. E o paciente oncológico, ele tem um perfil muito específico que é muito diferente dos outros perfis, né? Que você comentou do perfil da dermatoclínica, por exemplo, né? Da dermatostética, né? Enfim. E você parece que meio que acabou num caminho numa especialidade que muita gente acaba seguindo meio que um caminho pro lado da estética, né? Você acabou direcionando mais para um paciente oncológico que é o que te encanta mais, né? Pelo que eu entendi, né? Sim, É um perfil que te agrada mais, né? Que te completa mais, né? Como médica. E aí, Isabel, eu não queria... A gente já está chegando no limite do horário aí da live, né? Passou uma besteirinha, mas tudo bem. Eu não queria tomar muito o seu tempo. Não sei nem se tem paciente ainda aí na sua agenda, meu Deus do céu. Daqui a pouco tem o paciente das 9 horas esperando. E aí eu queria já me despedindo, agradecendo demais aqui sua participação. A conversa é excelente, velho. Vários insights. Eu vejo que não sei se você foi contaminada pelo mundo da cirurgia ou se você já tinha mais ou menos a mente de cirurgiã, mas várias coisas que a gente comentou aqui que, Ave Maria, é cirurgia na veia, né, velho? A cabeça que o cirurgião tem que ter é mais ou menos isso aí que você falou. E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais e uma pergunta que eu gostaria que você respondesse, assim, a gente tem muito acadêmico que assiste as lives, né, que assiste os vídeos, assistem os nuggets, né, depois, e muitos internos também. E uma coisa que hoje você sabe muito bem, que para você é muito óbvio no seu percurso que você teve na sua carreira, mas que você lá no internato, lá quando era acadêmica de medicina, você ainda não tinha esse conhecimento muito claro. Uma coisa que hoje para você é muito óbvio, mas que você não estava muito ligado naquela época. E que se você soubesse, te ajudaria talvez na sua formação, na sua caminhada. Será que você tem assim, esse insight, essa coisa para compartilhar com os alunos? Olha, eu não sei se é exatamente isso. Na verdade, era um pensamento que eu tinha e eu acho que é muito válido de passar, porque eu acho que me ajudou muito. Não tentar se especializar antes da hora. Eu acho que isso é fundamental. Porque às vezes tem gente muito focada que assim, entra na faculdade e fala, eu quero fazer transplante de fígado. E só quer saber de cirurgia, e só quer pensar em transplante de fígado, e só pensa nisso, só faz isso, e todas as ligas que participam de transplante de fígado. E você acaba tendo um pensamento muito, né, pequeno de tudo que a medicina pode oferecer. Alguém me contou isso, me falou isso na época que eu era, né, estudante de medicina. Falou assim, Bel, não se especializa antes da hora. Tenta fazer tudo que você quiser. Então, assim, eu fiz estágio de cardiologia, cirurgia cardiológica. Eu fiz estágio em hospital de emergência. Eu fiz de neurocirurgia. Eu fiz de ginecologia. E tudo ajudou. Sim. Sabe? Então, Sim. assim, tudo agregou. De vez em quando eu tô assim, pensando em alguma coisa da dermato, eu lembro, poxa, mas quando eu tava naquele estágio que apareceu, sabe, coisa que não tem nada a ver com dermato. Sei lá, aquele paciente da vascular que eu atendi me ajudou nesse caso. Então, assim, você acaba tendo uma visão mais global e você consegue passar isso melhor para o seu paciente, né?
Uma coisa que eu acho, e aí vem uma crítica, na verdade, as pessoas cada vez mais querem entrar no dermato sem ter um conhecimento clínico, sem ter uma base cirúrgica forte, né? Então, acho que até dispensaram o primeiro ano, que quando eu fiz era o primeiro ano de clínica médica e 2 anos de dermato, né? Dispensaram esse clínica médica, agora são 3 anos de dermato. E eu acho que isso é muito ruim para o dermatologista como um todo. Eu acho que você perde muito do paciente. Porque já aconteceu, por exemplo, de eu atender um paciente aqui que, sei lá, o problema dele tinha a ver com a tireoide, né? O problema dele tinha a ver com um Cushing, que, né, a gente até estuda isso no dermato, mas o manejo da medicação, o que é, o que não é, o que eu posso ou não, o que interfere, o que não interfere, interage. Então, eu acho assim, não se especializar antes da hora e, enfim, aproveitar cada momento e dar o seu melhor em cada momento. Eu acho que perfeito. É o principal. Esse ponto, você tocou num ponto importante, especialmente quando a gente fala do mundo cirúrgico, né? E, inclusive, assim, você é um exemplo que foi para um lado clínico, né, dermatologia, mas acabou puxando ali para o lado da cirurgia. Especialmente quando a gente lida com o mundo cirúrgico, né, realmente é um mundo muito vasto. Uma história que eu conto muito até para os alunos que me acompanham lá na UFBA, né, eu ia fazer urologia, eu tinha certeza que ia fazer urologia. Digamos que eu me especializei antes da hora, né? Eu era da liga de urologia, era monitor de urologia, entrei em cirurgia geral e ia fazer uro depois da cirurgia geral. E acabei fazendo cabeça pra frente. Toquei na sua dor, hein? É o quê? Toquei na sua dor. Exatamente. Assim, realmente, talvez eu tivesse me especializado antes da hora, mas deu para corrigir digamos que deu para corrigir na residência de cirurgia geral, né? Mas é uma dica boa, né? Conheça várias especialidades, né? Conheça o máximo de especialidades que você puder. Agora, certamente, uma coisa que eu tinha certeza é que eu ia fazer cirurgia. Isso aí eu não tinha a menor dúvida. Certamente eu não ia fazer clínica, isso eu tenho certeza absoluta. Se eu fizesse clínica, que eu fizesse como você fez, que acabou direcionando de alguma forma para um lado, para uma rotina cirúrgica, né? Olha, mas encerrando, né? Digamos assim, que você tinha me pedido para encerrar, eu acabei me encerrando. O que é legal da dermato, se eu quiser, né, querendo conquistar, fazendo propaganda da especialidade, como meu marido fala, não tem tristeza na dermato, entendeu? Então, assim, você pode ficar aqui um pouquinho no consultório, que aí você conversa um pouquinho com o paciente, você vai para o procedimento, então você vai para o centro cirúrgico, então, assim, você consegue agregar numa especialidade várias coisas. Que eu tenho certeza, igual você, se eu tivesse que sentar e passar o dia inteiro atendendo paciente sentada, eu ia morrer de tédio. Entendeu? Certamente. Então, assim, certamente. Eu acho super bacana esse dinamicismo assim, da especialidade, porque eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba que a minha semana fica super dinâmica. Então, uma hora eu estou no hospital, outra hora eu estou no consultório, outra hora eu estou, né, no centro cirúrgico em si, não só no hospital. Então, eu acho que isso é muito bacana. E quem gosta desse dinamismo, eu super indico a especialidade. Eu não me arrependo de ter feito. Perfeito, perfeito. Doutora Isabel Saraiva, muito obrigado pelo seu tempo aqui no Foco Cirúrgico, agradecemos demais. Agradeço ao doutor Marcelo Porto Carreiro. Sim. E estou aqui sempre à disposição. Show de bola. Lembrando que a nossa live vai ficar disponível no podcast do Spotify, muito em breve. E quem não viu a live pode assistir, vai ficar disponível também no nosso perfil do Instagram e no nosso perfil do YouTube. Perfeito. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.